Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre um assunto bem específico que mistura direito e saúde, a tal da litigância de má-fé, especificamente em processos contra médicos dentistas. A gente está se baseando num artigo do Ricardo Estival, que é especialista nisso. A ideia é entender como é que a busca por justiça, que é super legítima, pode às vezes, sabe, desviar um pouco do caminho da boa-fé, porque a gente parte do princípio que a boa-fé, a honestidade, devia guiar tudo, né? Inclusive no judiciário, certo? Mas no artigo do Dr. Estival, ele meio que acende um alerta. Parece que em ações na área da saúde, nem sempre é assim. Tem situações onde pacientes talvez distorçam um pouco os fatos ou omitam coisas importantes para tentar ganhar uma indenização. Vamos tentar entender isso melhor. O que define essa má-fé nesse contexto? Exato. Olha, a boa-fé é a base de tudo no direito, né? Agir com lealdade, com correção. A litigância de má-fé é o contrário. É usar o processo de um jeito, digamos, desleal, abusivo. O artigo mostra que, às vezes, mesmo sem muito conhecimento técnico, alguns pacientes se colocam como vítimas de um erro médico, um erro odontológico que talvez não tenha acontecido. E o interessante, e é aí que a coisa complica, é que o tal dano que a pessoa reclama pode ser, na verdade, uma consequência super normal, até esperada, de um pós-operatório. Algo que, idealmente, foi explicado antes, né? Documentado. Ah, então é aí que entra o famoso termo de consentimento informado. Aquele papel que muita gente acha que é só burocracia. Exatamente, mas ele é muito mais que isso. E não só ele, veja bem, o termo de consentimento não é só uma assinatura. Ele é o registro daquela conversa importante sobre riscos, sobre benefícios, alternativas e principalmente sobre os resultados que são esperados e as possíveis complicações comuns daquele procedimento específico. Ele ajuda a separar o que é uma complicação prevista do que seria um erro mesmo. Mas não para aí. A defesa do profissional se baseia em mais coisa. Prontuários bem detalhados, sabe? Registros de fotos, exames antes e depois. Tudo isso junto forma tipo um escudo, entende? É a prova concreta de que o profissional seguiu os protocolos, foi cuidadoso e informou o paciente direitinho. Entendi. Então, se faltar essa documentação completa, bem feita, aí abre uma brecha perigosa, mesmo se o profissional não errou. Abre. Com certeza abre. A falta de registro claro dificulta muito a defesa. E aí, infelizmente, pode dar margem para interpretar que houve falha. Sim. Agora, quando o paciente sabe que não teve erro, ou sabe que aquele resultado ruim era um risco conhecido e que foi avisado, e mesmo assim ele vai lá no processo e muda a verdade ou esconde informação importante, tipo uma doença que já tinha e não contou, por exemplo, aí sim a gente está falando de violar o dever de lealdade, de boa-fé no processo. É a litigância de má-fé na prática. E na prática, o que acontece com quem age assim? Tem consequência? O sistema pune isso de alguma forma? O artigo fala em penalidades. Sim, sim. O nosso Código de Processo Civil prevê sanções, né? Quem age de modo temerário, essa é a palavra da lei, que significa agir de forma imprudente, arriscada, sabendo que não tem razão ou distorcendo os fatos, pode ser considerado litigante de má-fé. E a consequência pode ser pesada. Uma multa que pode ir até 10% do valor da causa. Imagina numa ação de valor alto. Nossa, 10%? Exato. Além da multa, a pessoa pode ter que pagar os honorários do advogado da outra parte, do médico ou dentista no caso, e as outras despesas do processo. Quer dizer, a conta pode sair bem salgada para quem resolve se aventurar numa ação sem fundamento real, né? Baseada em mentira ou omissão. Isso levanta uma questão delicada sobre o equilíbrio, né? Como é que a gente garante o acesso à justiça para quem realmente sofreu um dano, mas sem deixar a porta aberta para esse tipo de abuso? É o grande desafio, sem dúvida. O objetivo das penalidades não é, de jeito nenhum, impedir que as pessoas busquem seus direitos. Isso é sagrado. Mas tem que ter responsabilidade na hora de usar o sistema judiciário. As multas e os honorários funcionam como um freio, sabe? Para tentar segurar essas ações que são claramente abusivas. Porque elas não prejudicam só o profissional que é acusado injustamente. Elas também atrapalham o sistema todo, sobrecarregam, né?
Então, para a gente amarrar a conversa, fica bem claro que essa litigância de má-fé existe, é uma possibilidade real, infelizmente, e que a documentação médica, odontológica, feita de forma completa, caprichada, não é só formalidade, é a defesa número um do profissional. E, felizmente, a lei dá ferramentas para tentar punir quem abusa do direito de processar. Perfeito. E acho que a reflexão final que fica, muito por causa do artigo, é sobre prevenção, sabe? Como é que a gente pode melhorar sempre mais a comunicação entre o profissional de saúde e o paciente? Como garantir que aquele consentimento seja de verdade informado, que as expectativas de resultados sejam realistas, alinhadas dos dois lados. Talvez seja por aí o caminho para diminuir mal-entendidos, né? Para diminuir essas situações que acabam, infelizmente, virando uma acusação de má-fé e desgastando a confiança que é tão essencial na saúde.